A Bruichladdich, quando investiu no Beer Barley, não sabia no que estava se metendo. Notas de alegria. A gente gosta de esmiuçar um pouco mais as coisas. Cevada dos Vikings. 5 dicas. Notas de nostalgia. O equipamento também fez uns barulhinhos estranhos lá. Eles tiveram uma espécie de mingau. Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou Márcio Becker e no vídeo de hoje eu vou degustar com vocês esta maravilha, o Bruichladdich Beer Barley 2006, primeira edição. Como é de costume aqui no canal, vou passar minhas notas de degustação, vou apresentar o produto, mas quero também de uma forma bastante rápida apontar alguns detalhes importantes para aquelas pessoas que querem saborear whiskies feitos a partir de cevadas especiais, que é bem o caso deste whisky. Esse é um whisky que eu considero extremamente especial, tanto em termos de produto, e enquanto produto durante o vídeo eu explico porque ele é um produto especial, mas também é um whisky muito especial para mim, de uma forma bastante pessoal, visto que esse whisky me proporcionou momentos de vivência, convivência, aprendizado, imersão em destilaria lá na Escócia. Uma história super bacana que eu quero compartilhar com vocês. E como é uma história um pouco mais comprida, vou gravar um vídeo à parte só com essa história. E sendo uma coisa mais específica, vou liberar essa história na área de membros do canal. E aí já fica a dica para quem ainda não sabe, agora o canal conta com uma área adicional, uma área extra, a chamada área de membros. É uma área com conteúdo exclusivo, com benefícios para quem participa, uma área bem legal. O canal Whisky Brasil também tem uma área de membros, uma área bem legal também, recomendo, visitem, conheçam, vale a pena os dois. Os dois canais com as suas duas áreas de membros são bem interessantes e complementares, eu diria, certo? Mas esse vídeo é para falar do Bruichladdich Beer Barley 2006. Bruichladdich, o nome da destilaria, Beer Barley, a variedade da cevada. 2006, a safra da cevada. E é por aí que vai o caminho desse whisky. Ele é especial na variedade da cevada. Vejam bem, não existem apenas dezenas ou centenas de variedades de cevada. Existem milhares de variedades de cevada ao redor do mundo. Algumas, a grande maioria delas, cevadas consideradas mais contemporâneas, mais modernas, seriam cevadas que já sofreram intervenção humana, foram cevadas adaptadas para certas finalidades. E existem poucas cevadas, na verdade, mais antigas. E a Beer Barley, ela não é antiga, ela é antiquíssima. Antiquíssima. Inclusive, acredita-se que os primeiros os primeiros destilados de cevada foram feitos usando a Beer Barley. Então é muito antigo, é muito antigo. Na Escócia, inclusive, esse grão ele é considerado a cevada dos Vikings, porque há muitos e muitos séculos atrás os Vikings foram até a região da Mesopotâmia e lá coletaram esses grãos e trouxeram para os reinos escandinavos. E depois, mais tarde, nos períodos em que os Vikings invadiram a Escócia, os Vikings trouxeram consigo para dentro da Escócia o Beer Barley. Certo? Então é um grão com muita história. Quando a gente consome um whisky feito com Beer Barley, a gente literalmente está consumindo história líquida a partir do grão. É um grão que com o passar dos anos ele foi sendo deixado de lado porque ele não é tão produtivo quanto os grãos modernos e contemporâneos que são produzidos, são criados exatamente para ter maior produtividade e rentabilidade. Esse whisky por si só, por utilizar uma cevada antiga, já seria suficientemente especial. Mas aqui no canal a gente gosta de esmiuçar um pouco mais as coisas, se aprofundar um pouco mais nas coisas. Então ele é ainda mais especial depois daquilo que eu vou comentar agora com vocês. Em primeiro lugar, a Bruichladdich optou por investir num whisky com a cevada Beer e não com uma cevada contemporânea. Isso já é de chamar a atenção. Por que é de chamar a atenção? Porque uma cevada contemporânea no campo, lá na fazenda, proporciona para o fazendeiro uma grande produtividade. Então, o fazendeiro numa determinada área de plantio consegue colher toneladas e mais toneladas e mais toneladas de cevada contemporânea. Isso significa sustento para sua família. Quando o fazendeiro vai plantar a cevada Beer, ele tem uma quebra de rendimento muito grande. Ele colhe em torno de 50% apenas daquilo que seria o normal numa cevada contemporânea. Então ele tem um prejuízo muito grande. Como ele não pode ter prejuízo, isso significa que ele vai cobrar bem mais caro por essa cevada.
Quando a gente vai falar de destilaria e processamento de cevada na destilaria, as cevadas contemporâneas focadas em destilação, porque as cevadas contemporâneas elas são focadas em alguma coisa, ou focada em cerveja, ou focada em destilação, ou focada em algum nicho da indústria alimentícia, né? Então elas têm foco, produtividade focada, né? Essa cevada, a cevada contemporânea focada em destilação, ela produz uma certa quantidade de álcool a partir de 1 tonelada de grãos de cevada. Quando a destilaria vai processar a beer barley, ela tem uma quebra na produção alcoólica bem considerável. Então a destilaria também acaba produzindo menos bebida alcoólica pelo simples fato de estar utilizando a beer barley. Ah, Márcio, mas então por que vai usar uma cevada que no campo se torna mais cara, na destilaria se torna mais cara, não tem produtividade? Para que utilizar uma cevada dessas? Por simples questão histórica? Não. Além da história, essa cevada ela tem componentes diferentes, mais vitamina, mais fibra, mais iodo, mais ferro, mais um monte de coisa. Ela tem mais sabor, ela tem bem mais sabor. E é por isso que esse tipo de cevada antiquíssima está sendo gradativamente resgatada na Escócia. Não apenas para a indústria do uísque, mas para a indústria da cerveja e para a indústria dos alimentos também. Está havendo um resgate intenso. Isso tudo já torna o produto muito especial. Mas a Bruichladdich, conversa de bastidor agora com vocês, a Bruichladdich, quando investiu no beer barley, não sabia no que estava se metendo. E aí ela investiu, né? A questão financeira tudo bem, é possível prever, né? Então eles botaram dinheiro em cima, contrataram um fazendeiro para dentro da ilha, reservar uma área de terras e plantar a beer barley, com toda aquela quebra de produção, né? Tudo previsto, né? A cevada foi mandada para fora da ilha para ser maltada, para ser transformada em cevada maltada. A cevada maltada voltou para a destilaria e quando chegou na destilaria, todo esse processo que já é mais caro, eles tiveram que processar esse grão. Processar o grão significa passar pelas etapas de produção do uísque. E a primeira etapa que eles foram fazer na destilaria era moer o grão, porque é necessário pegar o grão e moer o grão, transformá-lo em uma espécie de farelo. Só que o grão, ele veio com proporções um pouco diferentes, medidas diferentes, dureza diferente, espessura de casca diferente, fora o conteúdo interno do grão, que também é levemente diferente nas suas proporções de componentes. Quando chegou na hora de moer, o equipamento que realiza a moagem do grão necessitou de muitos ajustes. Então eles tiveram uma perda bastante grande e a título de teste de moagem, até encontrar o ponto ideal de moagem do grão para formar o farelo ideal para passar então para a próxima etapa no processo de produção do uísque. Chegou na próxima etapa, que é o que? Transformar o farelo em mosto. Ou seja, pega-se o farelo do grão, adiciona-se água quente e cria-se uma espécie de chá. Só que quando eles fizeram isso, eles não tiveram um chá de cevada maltada. Eles tiveram uma espécie de mingau espesso, grosso, denso, pesado. E a Bruichladdich não tem qualquer equipamento. A Bruichladdich não é como essas destilarias moderninhas, com seus equipamentos de aço inox brilhante. Não, ela tem equipamento grande de ferro fundido, equipamento forte, pesado. E esse equipamento, gente, apanhou para conseguir processar, para conseguir simplesmente misturar a água quente com o farelo deste grão. Foi muito complicado, eles apanharam bastante, mas conseguiram, sempre mantendo o foco em qualidade, sem nunca esquecer o foco em qualidade, porque o produto tem que sair com qualidade de cada etapa do processo produtivo. Então, com foco em qualidade, eles conseguiram passar dessa etapa, mas suaram bastante. O equipamento também fez uns barulhinhos estranhos lá, Passou para fermentação com suas peculiaridades, tudo tranquilo. Foi para destilação, tudo tranquilo com suas peculiaridades também. E resultou neste produto maravilhoso que eu vou degustar agora aqui com vocês. É exatamente por causa disso, de todo esse processo produtivo dificultoso. Então temos custos, temos dificuldade de produção, né? E a própria história dessa cevada tornam esse produto um produto muito especial, muito diferenciado.
Vou degustar agora com vocês. Esse é um whisky que está em 50% de teor alcoólico. Essa é a primeira versão de Beer Barley que a destilaria coloca no mercado. Por isso eu disse que é a primeira edição. Inclusive em 2006 veio uma segunda edição, mas essa é a primeira. Muito especial essa garrafa para mim. E 50% de teor alcoólico, uma garrafa cheia de informações, cheia de texto. Vem numa lata. A lata também cheia de informação, cheia de texto, muita explicação. É um whisky sem corante, sem filtragem a frio, 50% de teor alcoólico, garrafa de 700 ml. Vejam só que maravilha. Na hora de servir na taça a gente já nota a textura do whisky. Bela cor, clarinha. Aroma, fantástico. Lembrança de campo. Capim, gramíneas, grão. Se alguém já mascou, já sentiu o cheiro de grão, já visitou um silo de grãos, lembra muito isso. Mas o que mais me lembra realmente é quando a gente está no campo, e estando no campo depois de algumas semanas de feita a colheita, tem aquele resto que fica de plantas lá e já está se formando em palha seca. Isso fica muito presente. Ele é adocicado, ao mesmo tempo um pouco azedinho. Ele tem uma nota bastante fresca, com um leve apimentado. Frutas brancas, flores do campo. Realmente ele nos remete ao campo. Vejam a textura do whisky. Que maravilha isso aqui, gente. Que maravilha. Este é um whisky de apenas 6 anos. A idade não está estampada na garrafa, em nenhum local. E na lata em nenhuma parte visível, mas vejam só, na base da lata, isso é raro, encontrar na base da lata a idade do whisky, a declaração da idade do whisky. E diz aqui, maturado 6 anos em oak casks, não diz qual é o tipo de barril. Eu fui atrás da informação e o barril que eles utilizaram, né, poderia se pensar que é um barril refill, né? Um barril que foi utilizado várias vezes. Não, esse aqui é um barril da Buffalo Trace que foi utilizado. Apenas um barril não tão ativo, um barril um pouco mais inativo. Mas vejam que ele conferiu uma bela cor para um whisky de 6 anos. No paladar, saúde. Que maravilha! Notas de alegria, notas de nostalgia, nota de whisky que a gente não encontra por aí. Uma textura firme, uma oleosidade diferente, não é aquela oleosidade que vem simplesmente da destilação ou da madeira da maturação, é uma oleosidade que vem do grão, muito interessante, muito gostoso, preenche a boca. Tem uma boa picância inicial, ele é relativamente áspero, mas aquelas frutas brancas, a sensação de grãos na boca é muito forte. Ele tem notas minerais, salgadas, aquela presença de iodo, uma estranha presença de iodo, e capim seco, uma bala de funcho, pera, flores. É realmente um whisky muito focado em certos aromas e certos sabores, ele é muito direto, mas ele tem uma boa complexidade dentro daquilo que ele se propõe. É um whisky muito interessante e ele vai finalizando de uma forma seca e azedinha, e depois de um certo tempo um pouco mais adocicado. Excelente whisky. Vou colocar um pouquinho de água, está 50% de teor alcoólico e a gente não sente o álcool, isso é muito importante. Uma boa quantidadezinha de álcool aqui. Ele já muda um pouco, ele fica um pouco mais turvo, deixando bastante claro que aqui não teve filtragem gelada. Nossa, com água ele adoça, ele libera mais o malte, mais o grão. Então tem as notas de grão, notas mais verdes de grão, mas ao mesmo tempo uma doçura de malte. Muito interessante. O azedinho de fundo, o capim de fundo, é realmente uma coisa muito diferenciada, muito gostosa, muito aprazível. Dá vontade de ficar cheirando isso aqui o dia todo, gente. Sério.
É muito bom. No paladar. Vou dizer para vocês que com água, para quem se incomoda um pouco com aspereza, com água some a aspereza, ele fica mais adocicado, tem uma nota cítrica que vem com muita intensidade, e ele continua extremamente saboroso. Ele não perde muito adicionando água. É o grão segurando toda a estrutura do uísque. Isso aqui, gente, é diferenciado, é fantástico e ele vale a pena a gente ter uma garrafa dele e conhecer. As versões mais novas do Beer Barley, eles já vêm com certos ajustes, então eles já vêm um pouco mais arredondados. Mas é um uísque que é, inclusive assim, até a maturação a gente percebe aqui. A maturação, a madeira, a gente consegue perceber, apesar de ser uma madeira menos ativa, ela contribui na medida certa, sem interferir no mestre, no ponto principal do uísque, que é o grão. Que delícia, gente, que delícia isso aqui. Minha nota para esse uísque, 89 de 100. Mas Márcio, tu falou tão bem do uísque, me dá uma nota relativamente comum. Gente, nota é quesito técnico. E as impressões que eu passei são minhas impressões pessoais. Ele realmente é um uísque diferenciado, que se dependesse de mim eu teria caixas e mais caixas e mais caixas desse uísque. Mas, de uma forma técnica, ele não tem tanta complexidade de campos de sabor. Ele tem um propósito e dentro do propósito ele é magnífico. Só que fazendo uma avaliação técnica, ele tem uma certa aspereza, ele não tem muitos campos de sabor, e aí fica aquela questão, poxa, será que se tivesse um pouco de turfa, ou uma maturação mais intensa, ou uma maturação em barril ex-vinho, será que ele se comportaria da mesma forma? São avaliações técnicas que precisam ser feitas, mas dentro do que ele se propõe, ele é fantástico, fantástico. Não leve então a sério essa questão da nota, porque isso é quesito técnico. Gente, esse uísque é fantástico, recomendo. Para quem gosta de uísques diferenciados e busca uísques produzidos a partir de cevadas especiais, vão aqui algumas dicas. 5 dicas. Primeira coisa que a gente deve sempre considerar em uísques de cevada especial. É muito normal que sejam uísques jovens, porque não se quer que transpareça muito a maturação no produto final. É normal que utilizem barris de reutilização, porque são barris menos intensos. Seguindo a mesma linha de não atrapalhar o destilado, dificilmente a gente vai encontrar um uísque de cevada especial turfado ou maturado em barril ex-vinho, porque tanto turfado quanto o barril ex-vinho normalmente impactam muito intensamente no uísque, até mascarando algumas falhas do uísque, e ninguém quer mascarar um grão especial, certo? Outro ponto importante de ressaltar é que normalmente esses whiskies são mais custosos para a destilaria. Custoso a título de grão e a título de processamento. Então talvez vocês encontrem esses tipos de whisky extremamente jovens, com cevadas especiais, com um preço mais elevado. E isso é normal, é assim mesmo, isso é justificável, certo? E o mais importante para quem gosta de degustação. Sabem aquelas regras de serviu na taça, espera conforme a quantidade de anos? O uísque é 10 anos, espera 10 anos, o uísque é 20 anos, espera 20 anos. Esqueçam isso. Esqueçam totalmente essas regras absurdas. Whiskies feitos a partir de grãos especiais, quem determina o tempo de abertura do uísque, de respiro do uísque, é o grão, não é a maturação. Então esse aqui é um uísque que aqui eu estou gravando, né? Eu já degustei ele previamente, estou apenas passando minhas informações, mas ele precisa de tempo, não pode ser feito rápido como foi aqui no vídeo. Sirvam uma dose dele, sintam ele e depois deixem ele parado. Esse uísque aqui, somente a partir de 20 minutos que ele começou a ficar extremamente interessante, extremamente complexo. Antes disso ele é bom? Ele é bom, mas ele fica no ponto ideal a partir de uns 20, 25 minutos, porque o grão precisa respirar. Os componentes que vieram lá do grão precisam ter contato com o oxigênio e abrir. Essas são minhas dicas, espero que tenham gostado do vídeo, tenham gostado das dicas. Apreciem seus whiskies sempre, sempre, sempre com moderação. Deem valor aos whiskies diferentes.
Vale a pena conhecer, isso amplia a nossa capacidade olfativa e de degustação. Nos vemos nos próximos vídeos. Saúde!